Graça e paz, pessoal. Estamos chegando com a nossa participação neste grupo da tia Simone, trazendo uma ideia de tema para trabalharmos aí nas nossas EBFs. Vou aguardar vocês irem chegando para a gente poder começar. Tentei chegar na hora, o dia foi corrido hoje, trabalhei bastante. Quinta-feira é o dia que eu trabalho o dia todo na igreja. E nós estamos aí na correria da organização da nossa IBF. Então o dia foi bastante cansativo. E o nosso horário aqui é diferente, né? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para quem não me conhece. Eu sou a tia Michele. E eu creio que a maioria de vocês que vão assistir a live devam ser de São Paulo, Rio, de repente Brasília, né? E aí os horários nossos são diferentes. Aqui nós temos uma hora a menos. Para vocês já deve ser 9, enquanto aqui para nós ainda é 8 da noite, né? 21 para vocês, 20 para nós. Por isso eu até pedi para tia Simone me colocar um pouquinho mais tarde, acho que muitos fizeram o horário das 20, mas eu falei para ela que 20 para vocês aí seria 19 para mim. Eu estaria chegando do trabalho na correria, não daria tempo de preparar muita coisa aqui. Então eu pedi para que eu ficasse pro horário das 21. Um pouquinho tarde, né? Mas quem não puder ver agora, com certeza vai estar assistindo depois, porque vai ficar gravado, vai ficar registrado e a gente compartilha com mais pessoas também depois. E quem chegou aí já vai chamando as outras pessoas, vai compartilhando, vai convidando para que possam participar conosco aqui da nossa live e acompanhar a ideia que eu vou estar passando para vocês. Hoje eu vou falar então de um tema que eu achei bastante legal, bastante pertinente trabalhar com as crianças, porque para todas as nossas EBFs, eu já organizei alguma EBF. Eu creio que mais de 12. E nessa igreja que eu me encontro hoje, nós estaremos organizando este ano a 5ª EBF. E eu sempre procuro trabalhar temas diferentes, além de alguns temas que vi também na internet e procurei fazer igual porque gostei, mas também gosto de criar meus próprios temas, sempre peço aí a inspiração do Espírito Santo para dar umas ideias legais pra gente, e sempre baseado em coisas lúdicas. Afinal, nós trabalhamos com crianças, né, e queremos chamar a atenção delas, primeiramente pelo lúdico, para que depois elas sejam envolvidas aí pelo poder da palavra, que vai ser ministrada através de algum elemento lúdico. O elemento que eu escolhi para essa EBF, já trabalhei o ano passado, não é a nossa desse ano a gente ainda está organizando, foi trabalhar sobre a pipa. E aí o nosso tema então do evento era Com Jesus, eu voo como pipa. E então eu tive que desenvolver todo o nosso evento, toda a nossa IBF em cima desse tema. E eu vou passar rapidamente para vocês como foi que eu desenvolvi. Pode ser uma ideia que vocês gostem e queiram utilizar, então eu vou registrar aqui para vocês, tá bom? Deixa eu colocar meus óculos para eu poder ler. Depois vou compartilhar com vocês o esboço e fotos, né, de como ficou o visual que eu fiz para trabalhar esse tema, tá bom? Depois eu coloco tudo aí no grupo para quem tiver o interesse, certo? Bom, nós fizemos então a EBF com... Eu sempre faço a programação de 3 dias, tá? Tem pessoas que dizem que EBF com menos de 3 dias, na verdade, nem pode ser chamada de EBF. Alguns dizem que tem que ter pelo menos 5 dias, que o ideal é uma semana. Mas a nossa vida é bastante corrida, a nossa realidade hoje é bem diferente, né, de anos atrás, então é difícil a gente conseguir ter uma equipe disponível para trabalhar uma semana inteira com as crianças em férias. As crianças estão de férias, os adultos não, né, então fica mais complicado. Então eu sempre trabalho 3 dias, eu pego o fim de semana, faço sexta-noite o culto infantil, o culto de abertura da EBF, né, trabalhando todo o tema, as músicas, a comunidade toda envolvida, e tem lanche no final, e tem a administração naquele culto, então é a abertura do nosso evento. No segundo dia, nós trabalhamos então um dia todo ou uma tarde, do sábado, com a parte das gincanas, né, a parte dos jogos e das brincadeiras que toda a EBF costuma ter. E no terceiro dia, nós trabalhamos, algumas vezes eu já coloquei no período da manhã também, né, para quem tem EBD, a gente coloca o aprendizado nas salas, aí vamos todos para a sala de aula, afinal de contas é uma escola, né, Escola Bíblica de Férias, é o que quer dizer EBF. Então, a gente trabalha no domingo de manhã as atividades,
o texto bíblico, os versículos, todos em sala de aula, no domingo de manhã, ou também no domingo à noite, quando acontecem as salinhas durante o culto dos adultos, tem também o culto infantil das salas. Então eu trabalho basicamente 3 dias, sexta, sábado e domingo, tá? Essa é a programação básica das EBFs que a gente costuma organizar. Vou então mostrar para vocês agora como eu trabalhei esse tema com a palavra, tá? Falando sobre pipa. Como é que a gente encaixa pipa e a palavra de Deus, como é que foi feito isso? Eu então fiz aqui o esboço, depois vou disponibilizar para vocês, tá? Vou dar uma lida aqui para lembrar, porque já trabalhei no ano passado nesse tema, então vou dar uma lida para a gente relembrar e vou aqui discutindo com vocês, tá bom? O tema, com Jesus, eu vou como pipa. Hoje nós vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus através de um brinquedo muito antigo, mas que nunca sai de moda. A pipa, que também é conhecida como pandorga, papagaio ou raia, dependendo da região do Brasil. Quem gosta de soltar pipa? Quem aqui nunca soltou uma pipa? Quem nunca soltou pipa? Isso aí é muito difícil achar uma criança que nunca tenha soltado. Talvez as meninas, talvez crianças que vivam em apartamento, mas pelo menos conhecer o brinquedo toda criança conhece, certo? Uma coisa que eu priorizei também é que nesse evento eu fiz questão que no culto infantil de abertura todos os pais estivessem presentes, porque eu enfatizei com o pastor que esse tema seria muito mais para os pais do que para as crianças. É claro que atingiria as crianças também, mas era imprescindível que os pais estivessem participando para entender essa mensagem passada para a família. Então, essa foi uma EBF que a gente fez questão de que toda a família estivesse presente. A igreja ficou lotada, nem tinha lugar para tanta gente, mas a gente priorizou que as crianças ficassem sentadas, porque o evento era delas, pais que não conseguissem lugar ficassem de pés, mas estavam todos lá. Tá? E vocês vão entender o porquê que eu fiz essa questão de que os pais estivessem presentes. Vamos lá? Vocês sabiam que a pipa não foi criada para brincar? Ela foi inventada no ano de 1200 a.C. na China antiga, para sinalização militar. Assim, de longe, os soldados poderiam ver onde estava o outro que queria avisar algo de longe. Então, olha só, era um instrumento militar. E sempre que eu escolho um tema assim diferente, eu gosto de dar essa introdução, né, de falar sobre o elemento, para poder dar aquela integrada no pessoal sobre o assunto que depois vai ser destrinchado dentro da palavra, tá? E assim foi. O político Benjamin Franklin também foi um grande inventor e ele usou uma pipa quando inventou, né, desenvolveu o para-raios. Gosto de dar essas informações de história e de ciências também, tá? Existem ainda alguns tipos de classificações de pipas. Existe uma que é chamada suru, existe a raia, a cafifa, peixinho, capucheta, camarão, roncadeira, bico de pato, pipa lápis. Aí fui destrinchando com eles os tipos de pipa, tá? Tô resumindo essa parte para nós partirmos logo para a parte do esboço, quando eu vou estar mostrando também para vocês os visuais, certo? Vocês sabiam, crianças, que vocês podem ser comparados com uma pipa nas mãos de seus pais? Vocês são as pipas e os pais são os pipeiros. Por isso fiz questão de que os pais estivessem presentes no evento, tá, gente? A Bíblia fala no Salmo 127 que os filhos são como flechas e os pais são os arqueiros responsáveis por atirá-las bem no alvo desejado. E para nós cristãos, que alvo é esse? O alvo é o céu. Investimos tudo para que nossos filhos almejem, atinjam e alcancem o céu. Porém, hoje, as coisas estão tão difíceis, o mundo está tão perigoso, que estamos soltando cada vez mais tarde as nossas flechinhas. Vocês, crianças, estão ficando mais tempo debaixo das nossas asas, porque queremos protegê-las de todos os males. E hoje nós lidamos com as nossas crianças mais como pipas do que como flechas. A flecha a gente atira e depois de uma vez atirada, foi, né? Agora a pipa não, a pipa tem um diferencial que a gente pode estar controlando. E agora que eu vou mostrar para vocês o significado de cada parte da pipa nessa ministração. Primeira parte. No centro dela é feita com as varetas a armação.
as varetas de bambu, né? Os meninos sabem bem que melhor do que madeira é o bambu para fazer as varetas que vai dar armação para a pipa. E essa armação é sempre em formato de cruz. Então essa armação vai representar a cruz de Cristo, o sacrifício dele por nós, para nos livrar do mal e nos dar vida plena e com mais resistência contra as dificuldades. Sem esta estrutura, a pipa é só um papel frágil voando a esmo e sem rumo. Eu costumo fazer, gente, visuais muito grandes, tá? Porque para ministrar em igreja grande, né? Então a gente tem que fazer o visual grande. Então eu fiz aqui de EVA, forrado atrás com papel cartão, que é mais durinho, e fiz aqui então a cruz, ó, para fazer a armação, tá? Essa é a armação. E nos cantos eu coloquei o velcro para que eu pudesse ir montando as partes da pipa. Então nós temos aqui a armação da nossa pipa e vamos ver como é a segunda parte então, certo? Se vocês estiverem com algum problema para me ouvir, vocês vão avisando aí. Tá tudo certo? A paz. A Tiara tá dizendo aí, a paz do Senhor. Paz, querida. Se estiver me ouvindo bem, me avisa. Se estiver com problema de áudio, já avisa também pra gente poder resolver aí. Mas eu creio que estão me ouvindo, senão já teriam colocado que tá sem áudio, né? Então vamos lá. Segunda parte da pipa, então. Olha só. Em torno da cruz, fazemos a armação com a linha, contornando a vida de vocês. Essa parte representa os valores e princípios que nós ensinamos. Os cercamos de todo cuidado para que façam voos seguros e corretos. Honestidade, bondade, fé, justiça, respeito, compromisso, honra. Tudo para que vocês se tornem cidadãos de bem. Então, depois que os meninos fazem a armação com a vareta, eles seguem enrolando a linha em cada ponta da armação para dar aí o contorno da pipa. E é nessa parte agora que eu coloco mais uma parte da nossa pipa. Eu fiz aqui como se fosse uma linha, né, uma cordinha, com EVA também. Eu vou afastar para mostrar para vocês. Olha aqui. Representando a armação da nossa pipa. Tá bom? Isso aqui é como se fosse a linha em torno das varetas. Vamos para a terceira parte. O espaço aqui é pouco para mostrar um visual tão grande, né? Mas eu sempre faço os visuais grandes para que a gente possa ministrar na igreja cheia, num espaço grande, onde todo mundo possa ver bem. Terceira parte. Sobre essa cruz de Cristo e sobre a armação dos princípios, precisamos do que, crianças? Do papel. Uma cobertura. E essa cobertura é a nossa oração. O papel representa a oração dos pais. Nós pais precisamos cobrir os filhos de oração. Só assim vocês conseguem subir e crescer. Sem o papel, a pipa não sobe. Sem oração, nossos filhos não estarão subindo rumo ao céu, mas estão mais sujeitos a quedas e tombos feios e perigosos. Então a nossa pipa dessa forma, só com a vareta e a linha, ela não sobe. Ela vai precisar agora do que mesmo? Do papel. E agora que entra a pipa. Gente, olha que grandona. Aqui... Agora que a pipa cria vida, né? Olha aqui, ó. A nossa armação. Deixa eu tentar afastar mais um pouco para vocês verem. Ela ficou bem grandona, ó. E eu fiz várias dessas para decorar a igreja. Nós colocamos várias pipas nas cadeiras para que as crianças pudessem levar depois para decorar. E para elas levarem, já foi como brinde, né? E depois, no dia seguinte, a nossa atividade lúdica... foi um campeonato de pipa que no final eu explico pra vocês, tá? No dia seguinte nós teríamos então um campeonato de pipa. Podem comentando aí, pessoal, se tiver dúvida, se tiver pergunta, pode colocar, tá bom? Quarta parte. Para a pipa voar alto, precisamos colocar nela a chave, feita com linha também, com nós e amarrações corretas para prender a linha da vida. Olha só, que importante. Deixa eu virar aqui. E essas amarrações são as memórias afetivas que causamos em vocês, crianças. Os momentos importantes dos filhos ao longo da vida, como marcamos as memórias neles, são passeios, jogos em família, viagens, piqueniques, construir coisas juntas, ensinar coisas básicas como cozinhar, costurar, consertar, as histórias contadas antes de dormir, os cultos domésticos, as refeições à mesa. Essas são as memórias afetivas, são as amarrações que a gente coloca nos nossos filhos para que eles
permaneçam ligados em nós, mesmo quando estiverem distantes, eles vão se lembrar de tudo aquilo que passaram junto conosco. E essas memórias serão reavivadas, principalmente quando eles passarem por momentos difíceis na vida. Eles vão se lembrar, ai, que saudade dos cultos domésticos lá em casa, ai, que saudade dos momentos que minha mãe me fazia um cafuné para dormir e me contava histórias, que saudade de quando meu pai me ensinou a acender uma churrasqueira, a cozinhar, a consertar. De repente ele desenvolve uma profissão que foi através daquilo que a mãe ou o pai ensinou, né, a cozinhar, a consertar algo. Então essas memórias vão dar a força aí para que eles desenvolvam voos altos, tá bom? E essa chave, ela também é em forma de cruz, aqui na frente, ó. É uma linha que fica em forma de cruz na pipa, tá bom? Para que possa ser amarrada a linha da vida. Essa é a linha que vai fazer subir. Quinta parte, vamos lá. Ao longo de tudo isso está a linha, que representa a vida. Quem dá a vida para vocês, crianças? São os pais. E assim como a vida, a linha vai aumentando, vai passando e eles vão indo cada vez mais longe conforme a gente dá linha. O pessoal não fala dá linha na pipa, né? Quer dizer, agiliza, vamos lá, corre. Então, a linha vai representar a vida que a gente dá para os filhos e a vida que ele vai viver também longe de nós. Então aqui tá, ó, a linha que vai ser amarrada na pipa e com ela, no começo, a gente tem o controle, né? No começo a gente quer controlar onde os filhos vão, com quem eles andam, o que estão fazendo, estudando, conversando. Nós, pais, devemos ter o controle dos filhos no início da vida e é por isso que tem essa linha amarrada às nossas pipinhas, que são as nossas crianças, a linha da vida, certo? Sexta parte. Na ponta de cada linha, o que tem? O carretel, olha aí. Então, o pai dá a linha para a pipa subir, mas ele segura firme o carretel. O carretel fica na mão do pai. Ele não solta a pipa a esmo, né, com a linha voando por aí. A gente controla através do carretel. E sabe o que o carretel representa? O carretel representa a nossa casa. Representa o nosso lar, para onde eles sempre voltam, assim como o filho pródigo. Nós, pais, na ponta de cada linha, puxamos a linha de volta, chamando, voltem filhos, voltem para a casa do pai. Então é nessa hora que a gente faz a pipa voltar, né? O carretel. No dia eu usei um carretel bem grande, que a meninada aqui do bairro eles soltam pipa. Inclusive esse tema me surgiu justamente porque caía muita pipa aqui no meu quintal. E aí eu tive essa inspiração, falei, eu vou usar esse monte de pipa que cai aqui. No começo eu devolvia, depois já cansei de devolver, eu juntei tanta pipa aqui dentro. Tinha pipa na cerca, tinha pipa nas antenas. Então daí veio a ideia de trabalhar esse tema pipa por causa da gurizada, que durante a pandemia também, sem escola, ficava muito na rua. E eles estavam soltando pipa o tempo todo. E aí me veio essa inspiração através dessa experiência que eu tive com a meninada aqui do bairro. E eles soltam pipa com os carretéis enormes, assim, ó. Parece um negócio de pesca, assim, que eles puxam com a manivela a linha de volta. Então, no dia eu emprestei um daqueles para que eu pudesse usar um carretel bem grande. Os meninos ficaram enlouquecidos com o meu carretel, querendo que eu desse depois no final do culto para eles de presente. Sorteasse de brinde. E assim foi. Então, vamos lá. O carretel representa, então, a nossa casa, o nosso lar, para onde eles sempre voltam, para a casa do pai. Sétima parte. Na extremidade da pipa, nós temos a rabiola. Olha aqui, mais uma parte importante da pipa, ó, toda bonitinha, cheia de lacinho colorido, né? E, na verdade, eles fazem sacolinha, né, de lixo, de mercado. E aprendi com eles, com essa meninada, que a rabiola é quem define a posição da pipa. Olha a utilidade dela. Ela representa, sabe o que então? Já que ela define a posição, ela representa a família. A parentela toda que define o seu status, a sua árvore genealógica, a posição na sociedade. Quanto maior a rabiola, os meninos me ensinaram, que mais estabilidade a pipa tem. Ela fica lá paradona no céu, fica bem estável. Mas quanto menor for a rabiola, mais manobras ousadas e perigosas eles conseguem fazer com a pipa. Mas aí também, com as manobras ousadas e perigosas, os riscos da pipa cair, de se arrebentar, é muito maior. E a gente já compara isso então com os voos dos nossos filhos. Quando eles ousarem demais na vida, quiserem experimentar coisas perigosas demais,
a queda pode ser certeira, não é? E aí vem então a oitava parte. O mais importante agora para o voo da pipa. Os pais. Os pais orientados por Jesus, pois sem o pipeiro, os pais, nós somos o pipeiro, aquele que está controlando a pipa, não é? A pipa não sobe sozinha. A pipa é um brinquedo extraordinário, mas se não tiver alguém soltando ela, ela vai ficar ali paradinha, né? Não vai alçar os seus voos. Então, é necessário que haja um pipeiro experiente, um pipeiro que saiba o que está fazendo, nós, pais no caso, para que a pipa possa fazer os seus voos seguros, os seus voos mais bonitos, sem ser derrubada. Ok? Então, nós pais representamos o pipeiro, aquele que solta, que controla a pipa. Nona parte. Pais pipeiros precisam ser cheios do Espírito Santo. Olha que legal essa parte. Cheios do Espírito Santo, e um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, qual é? Nós, tios e tias, sabemos bem quais são os 7 símbolos do Espírito Santo. Um deles é o vento. Pipa sem vento não sobe. Pais sem o Espírito Santo também não podem encher os seus filhos desse vento para que eles possam alçar voos extraordinários. E é justamente o vento quem eleva a pipa até o céu. Sem vento, ela não sobe, mesmo tendo um ótimo pipeiro. O vento enche a pipa, ou a criança, no caso, do Espírito Santo, soprado por Deus. E orientados para que orientando-os, né, para saber onde é que eles devem ou não ir. É o Espírito Santo, que é Deus, é Ele que nos fala, né, ao coração o que devemos ou não fazer, o que é certo, o que é errado, inclusive do coraçãozinho das crianças, primeiramente orientado pelos pais. A inspiração do Espírito Santo através dos pais, e logo também as crianças começarão a ouvir a voz do Espírito Santo quando são bem orientadas pelos seus pais. Assim como a Bíblia nos manda fugir do pecado, nós devemos ensinar também as crianças a fugir do mal. E sabem qual é a parte da pipa que representa o mal nessa nossa alegoria? Vocês imaginam? 10ª parte, é o cerol. O cerol representa o mal. Aquela mistura de cola e pó de caco de vidro que se passa na linha das pipas do mal, para cortar as pipas do bem, é chamado de cerol. E é criminoso, é contra a lei. Aqui nós sabemos que se crianças, adolescentes forem pegos soltando pipa com cerol, os pais, os responsáveis, serão multados em até 5 mil reais. Porque o cerol não simplesmente corta a pipa do colega. Eles gostam de disputar, derrubar a pipa do colega para poder ficar com ela, né, o prêmio de ter derrubado a pipa, mas eu exemplifiquei para eles como o inimigo de nossas almas está também sempre, o tempo todo, tentando nos derrubar. Cortar a nossa linha da vida, cortar a nossa vida, tirar a nossa vida, né? Porque o inimigo vem para isso, para roubar, matar e destruir. Então o cerol aqui exemplifica o mal. E não somente derruba as pipas, os brinquedos aí que eles estão disputando, mas mata pessoas. A gente sabe que um motoqueiro que atravessar o caminho do cerol pode ser degolado. Muitas pessoas morreram assim, né? Se protege com a mão, às vezes corta os dedos. Teve uma época que era até obrigatório usar umas antenas nas motos para que pudesse proteger, né, e segurar aquela linha que tivesse caída no caminho antes de chegar ao pescoço do motoqueiro. Então já foi também um ensinamento que eu passei para eles, falando o quanto o cerol é perigoso e é criminoso. E aqui exemplifica e simboliza totalmente o mal, o inimigo das nossas almas, tá bom? E assim então eu expliquei para eles, sejam pipas do bem, que voam alto, bem estruturadas na cruz, com a cobertura da oração dos pais, bem amarrados aos valores ensinados por eles, guardando as boas memórias, com o status e orgulho da família de onde vieram, orientados pelo vento do Espírito Santo e fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado que é o cerol, que representa o inimigo das nossas almas, que está sempre tentando nos derrubar. Ouçam, filhos, os ensinamentos dos pais e fiquem atentos para obterem muito conhecimento, diz Provérbios 4:1. Assim como as grandes crianças da Bíblia que foram exemplos, quem quer ser uma pipa com Jesus? Então eu resumi aqui para vocês o esboço, né? E aí entrei com eles agora com exemplos de crianças da Bíblia que foram bons exemplos de
de pequeninos aí, comecei a destrinchar então esse assunto das crianças que foram um exemplo, assim como eles também devem buscar ser. Foi um tema que eu achei legal a gente falar, foi pertinente, a gente estava tendo muito problema aqui no bairro mesmo, cortaram várias vezes a minha cerca elétrica com cerol, cabo de telefone, de internet, o pessoal tinha que vir trocar toda semana, era um problema grande. Então a gente já fez um trabalho social, além do trabalho evangelístico também, tá? Comentem aí comigo se vocês gostaram, o que vocês acharam. No dia seguinte, na nossa programação, tivemos aí a oficina para construir pipas, para eles aprenderem a fazer, né? E à tarde nós fizemos um grande piquenique num parque grande aqui da cidade, o Parque das Nações Indígenas, que é um dos maiores parques da América Latina. Então a gente pegou e levou a criançada para lá. Como a nossa igreja é um pouco mais central, a gente foi para esse parque que é no centro também. Os pais vieram com as suas cestas de piqueniques todas prontinhas, conforme a gente combinou, e levamos a criançada para aquela tarde de lazer em família. Foi diferente das outras BFs em que a gente passava uma tarde de lazer com a criançada e os pais iam embora, deixavam lá na igreja e iam embora. Essa não, esse aí os pais foram juntos. E lá nesse parque realizamos o campeonato de pipa e premiamos a pipa que subiu primeiro, a pipa que subiu mais alto, a pipa que ficou mais tempo no ar, a pipa mais bonita, mais criativa, e a gente foi premiando, porque os verdadeiros campeonatos de pipa, existem pipódromos, né, lugares onde se é autorizado soltar pipa, lá para eles, inclusive tem muitos adultos profissionais que vivem da arte de fazer, comercializar e soltar pipa. Eles dizem que para eles o campeonato inclui a linha chilena, né, que é parecida com o cerol, mas é algo que já vem pronto, não precisa fazer. E lá para eles a graça é de fato cortar a pipa, derrubar a pipa do outro. Mas eu não ia fazer isso com as crianças, já que eu estava pregando contra o cerol. Então o nosso campeonato foi baseado em outros requisitos, que não fosse derrubar a pipa do coleguinha. E aí então a gente premiou para que eles pudessem ficar bem felizes com o resultado. E no último dia, então, a gente trabalhou na sala de aula, os versículos, a parte bíblica, teórica toda, e foi bem legal. E depois a gente colheu o depoimento das crianças e eles gostaram muito, muito de fazer piquenique com os pais e soltarem pipa lá no parque, algo que a grande maioria deles nunca tinha feito. Os pais nunca tinham feito um piquenique junto com eles, nunca tinham levado para passear naquele parque, soltar pipa. Então foi um trabalho bem legal para integrar as famílias com a criançada. E o tema foi bastante pertinente para o momento que a gente estava passando. Agora a criançada voltou para a escola, né? Parou aquela caição de pipa, aquele monte de linha enrolada na fiação e os prejuízos todos que estavam acontecendo. E ainda passei uma boa lição para eles que foi bem legal, através das partes da pipa toda que a gente foi desenvolvendo. Amém? Quero ver se tem comentário, o que vocês acharam, tem alguma pergunta, que aí daqui a pouco a gente encerra. Essa foi a ideia que eu tinha para trazer para vocês hoje aqui, mas se alguém quiser fazer pergunta, a gente pode responder, tá bom? Deixa eu ver, a tia Elaine tá dando a paz, tia Simone também mandou a paz. Se vocês quiserem mandar perguntas, é agora, tá, pessoal? Deixa eu mostrar mais um pouquinho a nossa pipa, eu vou mandar foto pra vocês. É um visual que não tem nem molde, tá? Porque ele é muito reto, né, ó. Ele é reto. O máximo que teria molde seria o quê? Da boquinha, da sobrancelha, mas acho até desnecessário. Cada um pode criar a sua com a própria carinha que quiser colocar, tá? Então, não tem molde pra compartilhar com vocês. Mas tem foto das partes todas da pipa. Da decoração toda que nós fizemos, do momento que nós fizemos com as crianças lá no parque. Tudo isso a gente tem foto, eu vou compartilhar aí no grupo com vocês. E tem também o esboço, certo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o momento é agora. Ou então a gente encerra, salva e depois eu passo todos os arquivos aí no grupo para vocês. Eu creio que é um tema bastante legal de trabalhar, porque BF sempre requer alguma coisa bem lúdica, né? E eu gosto de coisa bem diferente, que ninguém falou ainda. E aí a gente sempre busca alguma coisa assim. Trabalhar brinquedo, trabalhar brincadeiras, trabalhar coisas que são do universo das crianças. A princípio atrai, né? Aí depois a gente vem aí com a palavra em cima daquele tema. E sempre funciona muito bem, ok? O que vocês acharam? Comentem aí comigo. Tem alguma pergunta para mandar? Se não, a gente encerra e começa a enviar para vocês aí os arquivos todos para ficar
aí arquivadinho, né? Guardado no grupo para quem quiser consultar agora ou mesmo depois, aqueles que assistirem mais tarde. Amém? Quem chegou depois também pode mandar aí qualquer comentário, qualquer pergunta. E aí a gente deixa tudo salvo para vocês tirarem dúvida. Pode fazer pergunta depois também. Depois a gente pode vir, entrar no grupo de novo e responder. Não tem problema nenhum. Tá bom? Acho que ninguém tem pergunta agora. Os que assistirem depois podem colocar pergunta logo abaixo do que a gente vai salvar. E a gente costuma responder depois também. Não tem problema. As notificações vão chegar e a gente pode colocar as perguntas as respostas para quem ficou com dúvida, ok? Nós estamos montando, pessoal, também arquivos. Eu disse para vocês que eu já organizei acho que mais de 12 EBFs, né? Então a gente está montando o PDF de todas essas EBFs, o arquivo organizadinho de todas elas, para que a gente possa disponibilizar para vocês, para poder fazer um curso aí de repente. Então fiquem ligadinhos que em breve a gente vai ter essa novidade aí de todas as EBFs que eu já realizei, organizadas em arquivos, com foto, vídeo, tudo que eu tenho, o esboço, os que tiverem molde, as ideias todas. Uma que nós realizamos também há um tempo atrás, que foi Jesus Fórmula da Vida, fez bastante sucesso, eu realizei um curso, até hoje tem gente que pede esse curso, aí eu adiciono a pessoa lá no grupo do curso, se alguém tiver interesse depois é só me mandar, e a gente ainda vende esse curso, porque tá tudo gravado, tudo arquivado lá, e ainda dá para alguém que tem interesse fazer também. Jesus Fórmula da Vida, foi um outro bem legal que a gente fez também, tá bom? Um beijão para vocês. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. E eu vou colocar para vocês agora todos os arquivos para que a gente possa ajudar quem tiver interesse em fazer esse tema, tá bom? Um beijão para todos vocês, fiquem com Deus.